Olá! E se você pudesse viver todos os seus desejos sem nunca pagar o preço? Essa é a promessa diabólica que seduz Dorian Gray. Mas toda promessa que nega a verdade do ser humano cobra o seu preço, não no corpo, mas na alma. Hoje nós vamos falar sobre a obra-prima de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Essa obra foi publicada no final do século XIX. Dorian Gray pode ser a descrição mais trágica do jovem rapaz ingênuo, propositalmente corrompido por um homem mais velho, mefistofélico, diabólico, luciferiano, chamado Lord Henry. E qual foi a brecha na alma de Dorian Gray por onde o diabo entrou? O seu amor próprio desordenado? Mas eu diria que ainda pior do que a sua vaidade, a sua ingenuidade era o que deixava Dorian amoral. Era a sua maior fraqueza. Dorian era um quadro em branco. E Lord Henry se fascina por isso, como uma oportunidade para corromper Dorian Gray. Uma espécie de experimento particular para o próprio divertimento sórdido de Lord Henry. Lord Henry é um personagem riquíssimo, que nós vamos analisar no próximo vídeo aqui do canal. Então, focando em Dorian Gray, ele é jovem, belo e rico. E aprende ali, pela voz baixa, musical e melíflua de Lord Henry, é assim que no livro é descrita a voz e a eloquência de Lord Henry. Então ele aprende uma doutrina hedonista muito sedutora. Qual é essa doutrina? Que o prazer é o bem supremo, o sofrimento, o único mal. Numa espécie, então, de barganha faustiana, Dorian Gray vende a sua alma ao diabo. Mas essa barganha em troca de beleza e juventude eterna irá cobrar um preço alto. O amigo de Dorian Gray, o pintor Basil Hallward, faz então um retrato, o retrato mais belo da sua vida. O retrato de Dorian Gray. Dorian se intoxica com a própria beleza e juventude e sente inveja do seu retrato, porque, diferentemente de Dorian Gray, o retrato nunca irá envelhecer. Assim, Dorian deseja em voz alta que o quadro envelhecesse no seu lugar e afirma que daria a sua alma para que o seu desejo se concretizasse. Então, a partir desse momento, a alma de Dorian Gray adere ao retrato. Lord Henry logo introduz Dorian Gray no jardim das delícias terrenas, no submundo dos bordéis, dos bares, dos antros de ópio. E no desdobrar dos acontecimentos, Lord Henry busca então destruir o último reduto, e talvez o único reduto incorrupto de pureza de Dorian, que é o seu amor por Sybil Vane, a atriz Sybil Vane, que logo se degenera em presunção e sarcasmo. Dorian, já influenciado pelos princípios materialistas do seu mentor filosófico, luciferiano e diabólico Lord Henry, e muito intoxicado também pelo ópio natural do amor próprio, é cruel com a moça. Dorian despreza Sybil Vane, a humilha completamente e revela que nunca mais deseja vê-la. Sybil tira a própria vida. O suicídio da moça
não tem nenhuma consequência visível no corpo de Dorian Gray. O corpo dele permanece intacto, belo e jovem. Mas qual seria o efeito disso na alma de Dorian? Após o suicídio de Sybil Vane, o primeiro sinal de degradação no quadro de Dorian Gray, no retrato de Dorian Gray. A expressão de Dorian parecia diferente. Havia um toque de crueldade na boca. Dorian esconde o retrato. O retrato escondido mostra o que ele não quer admitir. Que o ser humano é aquilo que ama. Quando o homem ama o pecado, chamemos do que quisermos. Mas a noção de pecado está presente em todas as religiões e se relaciona justamente com essa inclinação que nós temos para a maldade. Então, quando o homem ama o pecado, ele se torna o pecado. Todo hedonista honesto, todo hedonista sincero, conhece muito bem o resultado do experimento. Quanto mais o prazer é buscado como objeto final, menos o prazer é alcançado. O que aprendemos com o livro é que a promessa diabólica de Lord Henry, de que Dorian bastava seguir o princípio do prazer para alcançar a felicidade, para alcançar o sentido da vida, é mentira. Viver pelo prazer não conduz à felicidade. Ao contrário. Inevitavelmente, colocar o prazer como o centro da vida, você precisa de doses cada vez mais pesadas para aplacar o vazio, o tédio e a falta de sentido a longo prazo. Se uma pessoa vive só para o prazer, como Dorian Gray, tal como um ídolo, isso dessensibiliza a consciência. Destruímos a moralidade, não no sentido moralista, mas no sentido de criarmos racionalizações para justificar o injustificável. Quando o prazer se torna o centro da nossa vida, tal como um ídolo, isso acaba dessensibilizando a nossa consciência moral, destruindo a moralidade. Todo ídolo, todo falso Deus nos escraviza com promessas vazias. E o primeiro sacrifício do ídolo do prazer é a consciência moral. Com o passar do tempo, a pintura no retrato de Dorian Gray se redegrada cada vez mais e passa a suportar o peso da sua luxúria, numa desfiguração contínua. As suas relações de gratificação imediata, curto prazo, na busca incessante por prazer, relações puramente instrumentais, relações supérfluas, elas lentamente corroem a sua alma. A busca pelo prazer torna Dorian Gray uma pessoa cada vez mais perversa, egocêntrica, egoísta, narcisista, cruel, com nenhuma consideração pelas outras pessoas, que ele simplesmente usa como instrumento para o próprio prazer. Dorian Gray, ele é consequente com o hedonismo. E ele vai criando um rastro de destruição na vida de todos que o amaram. Longe dessa obra ser moralista, Dorian Gray encarna as consequências desumanizantes do hedonismo, da luxúria, do culto ao corpo jovem e belo. O que aprendemos ao testemunhar e acompanhar a espiral de depravação de Dorian Gray é que o prazer nunca pode ser o objetivo final, o destino final. Prazer, ele é sempre consequências de escolhas que fazemos alinhadas a
ideais verdadeiros. Há algo maior do que nós mesmos. A consequência de uma vida com sentido. Dorian, ele está preso no seu frenesi hedonista. E ele vai se afundando cada vez mais nessa espiral de compulsão, de vício, de degeneração moral. Finalmente, o retrato de Dorian Gray está completamente putrefato, repulsivo, integralmente desfigurado e emite sons aterradores. O que contrasta com a beleza estética, com a juventude de Dorian, que permanece a mesma. No entanto, Dorian Gray é um homem arruinado e consumido pela autoaversão. No final da história, o ídolo cobra tudo. Dorian tenta destruir o retrato, mas destruir a verdade não redime ninguém. O resultado dessa história é muito trágico e realista. O ídolo do prazer nunca salva. Ele cobra caro. É um preço alto. Custa a nossa alma. Custa tudo. O retrato de Dorian Gray é um espelho atemporal. Porque toda cultura que idolatra o prazer acaba produzindo almas quebradas em corpos muitas vezes belos. Se você gosta de literatura aplicada à vida real, curte e se inscreve no canal.